Olá, meus queridos amigos do Mente Inabalável! Estamos aqui hoje em mais um vídeo para conversarmos sobre um assunto sério: ansiedade. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, em dados atualizados em 2019, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem algum problema com a ansiedade. Será que você que nos assiste hoje tem algum problema parecido? Sente-se ansioso na maior parte do tempo, não consegue concentrar nas suas atividades, tem vontade de finalizar rapidamente, preocupa-se excessivamente com o futuro e imagina cenários negativos das coisas que poderão acontecer com você? Pois é, a ansiedade é uma capacidade mental que, quando não bem desenvolvida, ela começará a trazer grandes problemas para você. Se nós pudéssemos explicar o que é a ansiedade, chamaríamos ela então de o poder da antecipação. É quando a nossa mente projetiva olha para o futuro imaginando as coisas que poderão vir a acontecer. E às vezes você desejará acelerar as coisas para que elas cheguem mais rápido e com isso se desconecta da realidade e das coisas que estão acontecendo no momento presente. Além disso, algumas pessoas vão ainda mais longe. Ao se desconectarem da realidade, começarem a projetar o futuro, imaginam cenários tenebrosos, extremamente negativos e com isso começam a acessar emoções como o pânico, o desespero, tendo reações como taquicardia ou inquietude, onde você não consegue se sentir bem debaixo da sua própria pele, porque o seu cérebro já não está mais no momento presente, ele está no futuro e pior, muito negativo do que poderá acontecer com a sua verdadeira realidade. Imagine que a sua mente é como uma tela de cinema, sendo ela dividida em 3 partes: subconsciente, inconsciente e a mente consciente, como nós já falamos em vídeos anteriores aqui no Mente Inabalável. O que você precisa entender é que a mente consciente é o que você consegue ver na frente da tela, mas para que ela funcione tem muitas coisas acontecendo na mente subconsciente e inconsciente. Então, nós não conseguimos entender e raciocinar os milhões de pensamentos que nós temos por uma frequência de minutos. Nós conseguimos ter 2 pensamentos simultâneos. E quando você desenvolve a sua capacidade de onde você vai colocar foco, fica muito mais fácil dominar a ansiedade e não se deixar dominar por ela. Entenda que se você souber utilizar o seu poder de antecipação, você pode ter excelentes resultados. Olhar para o futuro, prever os riscos, preocupar-se com as coisas que podem acontecer lá na frente e voltar para a realidade se preparando e mudando o seu momento presente para que esses riscos que você antecipou não aconteçam. O problema das pessoas ansiosas é que elas ficam ruminando uma série de possibilidades e pensamentos que começam com os e se's, e por esses e se's elas começam a viver essa realidade ansiosa, preocupada, tensa e em pânico. Lembrando que essa realidade ela é criada pela sua mente, ela não é a sua realidade atual, mas o nosso cérebro, não sabendo distinguir o imaginário daquilo que é real, terá as mesmas emoções como se você já estivesse vivendo. Então, por mais que a sua realidade não seja essa, que a sua mente ansiosa cria, você sente as mesmas emoções como se aquilo fosse real e verdadeiro na sua vida. Saiba canalizar o seu poder de antecipação, imaginando sim as coisas negativas que podem acontecer para que você faça uma análise de riscos e se prepare com isso. Mas lembre-se também de usar o seu poder de antecipação para as coisas positivas, para imaginar o que lá na frente de bom vai acontecer se você realizar essas ações, se algumas coisas vierem a dar errado. O problema também da mente ansiosa é que, na grande maioria das vezes, tomada por emoções negativas, as pessoas somente ruminam pensamentos com foco e finalização negativa. Se você souber projetar o seu futuro, olhar para ele e ver um cenário e uma imagem positiva, a chance de você sentir esperança, coragem, empolgação e entusiasmo é muito grande. E isso vai te ajudar certamente a manter alta performance, a manter comprometimento na busca dos seus resultados.
Lembre-se que somente profissionais da área da saúde, em especial psiquiatras, podem fazer o uso de químicas e receitar, prescrever para alguém o uso de medicamentos para o controle da ansiedade. Sim, muitas pessoas precisarão dessas químicas para que elas passem por um tratamento ideal e com isso consigam controlar essas emoções. Mas a grande maioria das pessoas não passam pelo tratamento e utilizam de químicas como bengalas para que elas consigam se acalmar no momento presente. Passado o efeito da química, o cérebro ansioso, por não ter aprendido a desenvolver o controle dessa emoção, volta a acessar essa emoção com uma intensa frequência e novamente a pessoa fará o uso da química. Medicamento é utilizado em tratamentos e não como bengalas e medidas paliativas para que você resolva um problema que tem uma raiz muito mais profunda. Por isso, procure os profissionais ideais se você sente qualquer problema crônico de ansiedade, porque assim, passando por um tratamento, você conseguirá resolver esta situação. Agora, se você percebe que o seu problema não é crônico, que em determinados momentos você sente ansiedade, saiba canalizá-la. Se você vai hoje começar um novo projeto, uma coisa que ainda não aconteceu, é natural ter essa ansiedade. A ansiedade de querer começar logo, de ver as coisas acontecendo, de poder iniciar as suas atividades. Essa é uma ansiedade que dá vontade de você fazer as coisas. O problema é quando o seu cérebro ansioso ele começa a ruminar coisas negativas e você já não sabe mais distinguir o que é a realidade do que é imaginário. Concentre-se também em técnicas como meditação, mindfulness, técnicas de relaxamento onde o seu cérebro volte para a experiência atual e assim você esteja concentrado no momento presente. Sempre quando nós interrompemos os nossos padrões de pensamento, nós conseguimos voltar para a realidade. Desenvolva a competência da metacognição, que é você avaliar a qualidade das coisas que você está pensando. O cérebro ansioso começou a pensar que as coisas lá na frente vão dar errado? Questione-se e comece a se perguntar: quem falou que isso é verdade? O que prova que estou certo? Qual é a lógica de pensar dessa maneira? Se eu continuar pensando assim, isso vai me ajudar em quê? E assim, ao voltar-se para a realidade, para o momento presente, você percebe que essas ideias eram apenas pensamentos ansiosos e que a vida acontecendo agora, ela não é desta maneira. Não se entregue aos seus pensamentos e às suas emoções como se você fosse refém. Não, você é dono delas e você somente estará no controle quando desenvolver a sua capacidade de colocar foco, compreendendo o que é realidade do que é imaginação. E pior, uma imaginação negativa. Use a sua capacidade de prever o futuro ao seu favor, sempre pensando nos riscos, como você pode precavê-los e nas coisas positivas que podem acontecer para você. Se você gostou desse vídeo, então inscreva-se no Mente Inabalável, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam de ajuda para controlar melhor os seus estados emocionais. Nós precisamos de vocês para crescer. Muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.